Então vamos lá, gente. Esse assunto é muito amplo, como vocês bem sabem, e hoje eu resolvi fazer um top 10 mitos sobre abuso sexual infantil, porque causa muita confusão, tem muita desinformação por aí, e é importante porque essas coisas erradas que são divulgadas acabam sendo motivo de muita coisa não ser feita, inclusive, muita coisa que deveria ser feita. Mito 1. Todo abuso sexual causa dor. Não, gente, não é à toa que tem muito abuso sexual que se estende por anos a fio, porque o pedófilo ou o agressor sexual, já vamos falar da distinção entre os dois, porque também é um mito, ele aprende com a prática como seduzir a criança, como conquistar a criança, como manter a criança sob seu domínio, de uma forma que os abusos não causam dor, bem pelo contrário, muitas vezes causam prazer. Esse já é outro mito, que crianças não sentem nada. Sim, gente, crianças sentem prazer sexual. No entanto, elas não significam o prazer como nós. Nós erotizamos as coisas. As crianças não. Mas elas têm um corpo e um aparelho reprodutor sexual pronto, que se for estimulado precocemente, vai responder aos estímulos. Então, não quer dizer que a criança está pronta para qualquer coisa, quer dizer que o corpo dela funciona. Então, ela pode ser seduzida e vir a gostar dos abusos simplesmente porque o cara sabe fazer de uma forma que a criança não acha ruim. E quando a criança cresce e entende isso, isso causa uma culpa, mas uma culpa tão grande, para vocês terem ideia de quanto isso vai longe. Você sabe o que aconteceu comigo, né? A origem do meu projeto é essa mesmo. E tem um lapso eu tenho um vácuo na minha memória de muitos anos que eu tenho certeza o que tem ali. Uma das coisas que tem ali, que eu não consigo acessar porque meu ego, como diria Freud, não deixa, é o fato de que em algum momento eu gostei dos abusos que eu sofri, porque eu já era um pouquinho maior, meu corpo respondia super bem aos estímulos que sofria, só que isso é pesado demais para uma vítima carregar. Então, quando ela lembra, a culpa pega muito forte. Então, eu recalquei, eu não lembro de nada. Eu lembro de muitas coisas, mas qualquer evento que envolva ter consciência de que em algum momento eu gostei ou eu desejei os abusos, eu esqueci, entre muitas aspas, porque era demais para minha mente suportar. E é por isso que tem tantas crianças que crescem, desenvolvem uma série de transtornos associados aos abusos, porque elas começam a entender o que elas passaram, como elas agiram, e elas começam a se culpar e sentem muita vergonha, e aí vem a automutilação e até o suicídio. Outro mito. Se a criança gostou, é porque ela sabia o que estava fazendo, porque ela escolheu aquilo. Vocês podem ver que tá tudo meio entrelaçado, né? Não, gente, por mais que o corpo da criança responda aos estímulos, ela não tem aparelho cognitivo suficiente para processar o que acontece com ela. Não tem como exigir, como cobrar, como esperar de uma criança um posicionamento ou uma consciência daquilo que acontece com ela, porque tá tudo cru. Embora esteja pronto para ser usado, tá tudo muito cru no cérebro da criança. Ela tá em franca etapa de plasticidade cerebral. Plasticidade quer dizer modificação, quer dizer capacidade de se adaptar. Então, às vezes, a adaptação que é mais efetiva para uma criança é ela ressignificar esses abusos que ela nem sabe que são abusos e não resistir ou não tentar nada contra, ou até vir a gostar, porque gostando da sensação do que acontece com ela é mais fácil de suportar. Porém, muitas vezes isso é recalcado, como aconteceu comigo, porque quando você começa a entender aquilo, se torna um fardo muito pesado, e para você não enlouquecer, você bloqueia. Outro mito. Toda vítima odeia o seu abusador. Mentira, gente. A gente tem que lembrar que a extrema maioria, pelo menos 3/4, assim, sendo muito tímida, tá? Dos abusos sexuais infantis, infantos juvenis, acontecem dentro de casa. Pai, padrasto, tio, padrinho, irmão mais velho, avô, tá? Mulheres também fazem isso, como a gente já falou em algum momento aqui. Só que esse assunto específico eu vou deixar para outro vídeo.
que a gente mais tem aí de denúncias que são levadas a cabo e que não são levadas a cabo é de denúncias de homens. Então, são pessoas que a vítima tem um laço, tem um vínculo afetivo forte. Vocês imaginam o que vira a cabeça da criança, do adolescente, quando, por um lado, você tem o algoz, que faz aquelas coisas horríveis, que te faz ficar com vergonha, que te causa dor, que te causa medo, que te faz se odiar. Por outro lado, você tem teu pai, teu vô, teu tio, teu irmão, pessoas que você aprendeu a amar desde que nasceu. É um conflito muito grande, muito grande. E aí as pessoas, quando vêm à tona o assunto, cobram da vítima uma posição como se fosse a posição que elas esperam delas. Elas esperam da vítima, que é, você tem que odiar o seu abusador, você tem que querer ele morto, mas não é assim que funciona, gente. É só uma questão de empatia, é só tentar se colocar no lugar da vítima. O conflito insano que deve ser a mente dessa criança, desse adolescente, é uma crueldade absurda. Por isso que a gente sempre fala que as sequelas... as consequelas foi ótimo, eu juntei consequências com sequelas. Que as sequelas psicológicas dos abusos são as piores, porque a criança, o adolescente, o futuro adulto vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Outro mito. Abusos sexuais sem penetração não geram traumas. Geram. Para começar, que tem muita gente que acha que abuso sexual é apenas penetração. Só que não, né, gente? Só que não. Abuso sexual pode ser se masturbar em frente à criança, adolescente. Pode ser fazer ele tirar a roupa, nem que não encoste nele. Fazer ele tirar a roupa, constranger ele sexualmente de alguma forma. Pode ser exibir pornografia para ele. Pode ser fazer sexo oral nele ou obrigar ele a fazer sexo oral. Qualquer conduta de cunho erótico feito com uma criança ou adolescente é abuso sexual infanto-juvenil. Porque, novamente, eles não têm capacidade de se autodeterminar com relação àquilo que acontece com eles. E é muito violento. Quando passa... Isso quando a gente não esquece, né? Quando passa e a criança, o adolescente, começa a processar aquilo que acontece com ela e entende tudo que viveu, aí é que vem a porrada. Aí é que vem o trauma. E as sequelas podem ir de se tornar uma pessoa extremamente desconfiada a se tornar uma pessoa que repete o crime ou que não para emprego nenhum, não consegue se relacionar com ninguém, tem um monte de transtornos de humor, de personalidade. Tava falando sobre isso com a minha psicóloga, beijo pra ela, hoje, inclusive. Eu, quando criança, sempre gosto de dar meu exemplo pra vocês entenderem como isso é próximo da gente, tá? Quando criança, desenvolvi uma habilidade absurda de dissociar. Quer dizer, acontecia o abuso, acabava de acontecer, eu colocava numa caixinha, enfiava lá no fundo do meu cérebro, da minha mente, e deixava lá. Quando acontecia de novo, era como se fosse a primeira vez de novo, porque eu tinha dissociado dos abusos que eu sofria de um jeito tão grande que era como se fosse a primeira vez sempre. Então, isso numa escala maior pode chegar ao famoso transtorno de dissociação de personalidade, também conhecido como múltiplas personalidades. Podem ver, a maior parte dos casos que vocês veem na mídia aí sobre múltiplas personalidades, a criança passou por um trauma muito grande na infância. Tão grande que ela partiu ao meio. Pessoas que se envolvem em relacionamentos abusivos também, eu também sou a prova viva disso, me envolvi em 2. Precisei passar por dois relacionamentos abusivos para finalmente encontrar um que é maravilhoso. Mas é muito comum, porque a gente se sente um lixo, essa que é a verdade. A gente acha que a gente não merece nada de bom, então a gente se sujeita a tudo. Outro mito. Só é abuso sexual se houver toque. Bem, esse já respondi, né? Muita gente acha isso. Inclusive, muita gente usa isso como subterfúgio para cometer os abusos e se justificar para si mesmo, às vezes. Então, o cara tem lá um fetiche de ver ou de ser visto. E tem uma criança dando sopa por ali. Ele simplesmente tira a roupa e fica se masturbando na frente da criança. E na cabeça dele, ele fica querendo se convencer que aquilo ali não tem nada demais, porque ele não tá encostando na criança. Mas as sequelas psicológicas que essa exposição prematura a uma prática adulta vai causar são imensuráveis. E depende muito de criança para criança. Porque uma criança que passa por isso pode não ter quase nada. E para outra criança isso pode ser motivo para ela desenvolver toque, por exemplo. Que é bem comum entre crianças que sofrem N tipos de abuso.
Outro mito. Não adianta denunciar se não houver penetração. Adianta sim, gente. A lei mudou do meu tempo pra cá, né? Da época em que eu sofri abusos pra cá. Naquela época, havia necessidade de representação da vítima por meio dos seus pais, né? Antes dos 18 anos, para ser levado adiante o caso. Hoje em dia, é o próprio Ministério Público que oferece a denúncia contra a pessoa. E uma das provas que são produzidas depois da denúncia, no decorrer do processo em audiência, é o depoimento da vítima, o depoimento do suspeito, do acusado, no caso, né, porque ele já foi acusado, depoimento de testemunhas, laudo psicológico, documentos, mensagens, gravações, tudo isso também é prova. Então, não se apeguem a essa coisa de que se o laudo de conjunção carnal der negativo, não tem denúncia, não tem condenação. A maior parte, a maioria absoluta dos laudos dão negativo, porque os caras não são idiotas, né? Principalmente aqueles que fazem carreira fazendo esse tipo de coisa. Eles não vão deixar vestígios na criança, no adolescente. Dificilmente isso acontece. Então, se nós fôssemos pautar as condenações criminais apenas em laudos, realmente não daria em nada, mas não é verdade, ok? Muitas vezes, a única prova que existe é a palavra da vítima, e eu já cansei de ver pessoas serem condenadas com base na palavra da vítima, em laudo psicológico derivado da palavra da vítima, que é uma prova também bastante interessante. O psicólogo aí tem a função de ajudar o juiz no seu convencimento, né? Como o juiz não é perito em nada da área de psicológico, ele se utiliza do serviço de um psicólogo que foi treinado e faz especificamente isso, que é falar com a vítima, tentar extrair dela se alguma coisa aconteceu, se não aconteceu. Tem todo um aparato para isso. Não é feito de qualquer jeito, e isso, no final das contas, e também não é taxativo. Nenhum psicólogo vai falar no seu laudo: a criança foi abusada. Jamais. Ele não vai afirmar categoricamente isso num laudo. O que ele vai falar é: há indícios comportamentais de que pode ter acontecido abuso, o seu discurso é coerente, ou ela indica por meio disso, daquele outro, que pode ter acontecido abuso de fato, e assim vai. Outro mito. Absolutamente todo pedófilo foi abusado na infância. Essa aqui é ótima. Muito utilizada na justiça, pelos advogados, né, pelas defesas, né, e tá certo, defesa tá aí pra isso mesmo. Mas eles usam esse argumento da forma errada, como se falar que o cara que abusou foi abusado na infância justificasse o ato dele. Não justifica. É evidente que existe uma associação entre pedofilia por excelência, ok? Pedofilia por excelência é a predileção sexual por crianças, independente da vontade do sujeito. Ele não pediu para sentir aquilo. Isso é ser um pedófilo, essa atração constante e permanente que causa sofrimento. É um transtorno da sexualidade. Agora, usar isso para justificar o cara ter cometido um estupro contra uma criança ou adolescente porque ele passou por isso na infância, isso é uma desonestidade enorme. Porque uma coisa é explicar um fenômeno, outra coisa é justificar um fenômeno. Eu sempre falo isso, mas as pessoas não entendem. Quando você fala que, mas coitado, ele foi abusado na infância, na tentativa de justificar e minimizar a gravidade do que ele fez, você está sendo quase tão podre quanto ele. Agora, quando você fala, realmente faz sentido que ele tenha desenvolvido um transtorno relacionado à sexualidade porque ele foi muito traumatizado, ok, isso é técnico, digamos assim. Isso não implica em opinião. É apenas um fato que é exaustivamente verificado em diversos estudos. Realmente, tem uma incidência muito grande, mas nem todo pedófilo, ainda assim, nem todo pedófilo sofreu abuso na infância. Muitos são o primeiro da família, digamos assim, porque infelizmente esse tipo de crime ele acaba sendo muitas vezes transgeracional, né? Surge uma pessoa um dia por algum motivo que resolve entre muitas aspas, ficar atraído por uma criança, abusa de uma criança da família e essa criança cresce e abusa de outra. E assim vai, e assim segue esse ciclo vicioso da pedofilia, né? Mas é mito
É mito falar que todos eles sofreram abuso sexual, e também uma coisa é explicar e outra justificar. Outro mito. Alegar que foi abusado na infância leva à absolvição criminal. Exatamente, esse aqui tá ligado ao anterior, né? Isso é muito dito. Que vão alegar que ele sofreu na infância, quando você sabe que a pessoa sofreu isso mesmo, sofreu abuso sexual na infância e não vai dar em nada. De jeito nenhum, gente. Eles sabem o que eles fazem. Não é sem querer. Não é. Se fosse uma coisa assim. Se fosse o caso de uma pessoa que tem uma doença mental, que não tem o menor discernimento de nada, que, por exemplo, faz isso no meio de todo mundo porque não entende, sabe, não tem domínio nenhum, isso é uma coisa. Ainda assim, de uma outra forma, ele responderia pelo crime que ele cometeu. Mas alegar isso para querer que o cara seja absolvido, isso é um desserviço. Porque, ok, digamos que o cara foi vítima de pedofilia quando era criança mesmo. Mas se você deixar ele solto, se você pensar assim, ok, então ele não tem culpa, ele sofreu, então ele tem que ser absolvido, esse cara vai continuar solto e vai continuar fazendo isso. Porque muitos são predadores sexuais, eles não param. Esses que têm essa predileção sexual, eles não param, eles podem até dar uma pausa, eles podem até mudar a estratégia, eles podem mudar de cidade, eles podem mudar de estado, de planeta, que eles vão continuar. Porque isso está entranhado neles. É como se fosse... Eu tô falando aqui dos pedófilos por excelência, novamente, ok? É como se fosse um vício mesmo. Você pode ficar limpo. Um dia você pode recair. E se você recair, você volta com tudo. Não é à toa que tem tantos criminosos que, quando saem pra esses indultos, né, que tem no Natal, Dia das Mães, essas coisas, a primeira coisa que eles fazem é cometer de novo os mesmos crimes. Principalmente esses crimes sexuais, né? Porque aquilo ali é deles, está encranhado dentro deles, não tem como tirar com a mão. E a prisão não vai tirar isso deles, inclusive. É por isso que eu falo sempre, repito aqui, que faltam iniciativas para tratar, na medida do possível, esses caras. Nem todos são recuperáveis, nem todos podem ser afetados por qualquer tipo de tratamento. Alguns são psicopatas, simplesmente. Eles não têm sentimento, eles não podem ser alcançados por nenhum instrumento. Mas tem outros, esses, por exemplo, que são os pedófilos por excelência, que sofrem desse transtorno de se sentir atraídos por crianças contra a vontade e que um dia caem, digamos assim, esses podem e devem ser ajudados, porque a verdade, gente, é que eles vão presos, beleza, mas um dia eles saem. E aí? Vai fazer o quê com essa galera? Não adianta falar, tem que matar. Gente, no Brasil não tem pena de morte, não tem prisão perpétua. Um dia essas pessoas voltam a circular no meio da sociedade. Então, isso não tá nem nos mitos aqui, mas eu digo isso porque é importante que vocês saibam que é importante apoiar iniciativas voltadas ao tratamento de agressores. Não é ter dó do pedófilo, é prevenir que ele faça mais vítimas. Vocês têm que mudar a forma de encarar a questão, entende? Não é coitadinho do criminoso, não é coisa de esquerda que adora bandido, de jeito nenhum. Só que existe uma polarização tão grande no pensamento até nesse assunto que as pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Se você trata um pedófilo que tem intenção de não reincidir, a chance dele deixar de fazer novas vítimas é muito maior do que se você não faz nada com ele. Vocês não concordam? Como é que vocês esperam que alguém vai sair da prisão melhor do que entrou se nada for feito? Só que existe uma rejeição e uma resistência muito grande por parte da população em geral sobre isso mesmo, porque é um assunto que a gente simplesmente quer que eles morram lá na cadeia e pronto, acabou. Mas a verdade é que eles saem de lá um dia. Se eles não forem mortos numa rebelião, por exemplo, porque normalmente pedófilos são os primeiros que rodam em rebeliões, eles voltam para a sociedade. E aí vai fazer o que com eles, não é mesmo? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui de mitos. Acabaram os meus mitos. Tem algum que vocês lembram aí que eu não falei a respeito? Alguma dúvida? Alguma questão? Senão eu já vou encerrar. Não? Então tá bom, gente. Então eu vou encerrar.
E me mandem nos comentários, me mandem aqui no Facebook quando vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto específico, porque é tão amplo, né? É tanta gente, é tanta coisa pra falar que dá pra falar 10 horas a fio sobre isso e que não esgota o assunto, ok? Então, obrigada por assistirem e compartilhem com quem vocês acham que pode ser interessante esse assunto. E lembrem-se, Disque 100. Disque 100 é um ótimo canal de denúncias, porque é anônimo. Você só precisa dar as informações. Quanto mais informações você der, melhor.